Boa tarde, o meu nome é Cristiane Killian e o meu orientador é o professor Dr. Josemar Ilha. O nosso trabalho é intitulado Análise do equilíbrio sentado e a preocupação com quedas em indivíduos com lesão na medula espinal. A lesão na medula espinal é uma condição que leva ao comprometimento motor e sensorial abaixo do segmento medular que foi atingido. Assim, em concordância com a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde, a CIF, um diagnóstico de lesão medular leva a alterações a nível de função e estrutura corporal, como a diminuição de força de membros inferiores e tronco, consequentemente limitando atividades e restringindo participação social, uma vez que, após a lesão da medula espinal, a grande maioria desses indivíduos necessita da utilização da cadeira de rodas para se locomover, sendo elencado como um público-alvo para o risco de quedas. As atividades funcionais mais associadas a essas quedas são as transferências, a propulsão da cadeira de rodas, o alcance de objetos e o desvio de obstáculos. Apesar de se saber que essas atividades necessitam de um bom controle postural, ainda não há um esclarecimento na literatura sobre a relação do equilíbrio sentado com o risco de quedas. Assim, tendo em vista que um equilíbrio comprometido associado às atividades de vida diária aumentam o risco de quedas, o objetivo do nosso trabalho foi testar se há diferença no desempenho do equilíbrio sentado em relação ao evento de quedas e ao receio de cair. O desenho do estudo é observacional transversal de caráter multicêntrico, sendo que as coletas ocorreram na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos e na Universidade do Estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa de cada um desses centros. O recrutamento dos participantes foi por meio da divulgação em clínicas, hospitais e centros de reabilitação que esses estavam inseridos, e todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido antes de participar da pesquisa. A amostra do nosso estudo foi composta por indivíduos de ambos os sexos, com lesão na medula espinal e usuários de cadeira de rodas, sendo que os critérios de inclusão foram ter diagnóstico médico de lesão da medula espinal, permanecer sentado sem apoio por no mínimo 30 segundos, usar cadeira de rodas em pelo menos 75% das suas necessidades de mobilidade e ter idade igual ou superior a 18 anos. Já os critérios de exclusão foram ter disfunções neurológicas associadas, ter úlceras de pressão em região glútea e ou sacral, ter amputação de algum membro e ter restrição de amplitude de movimento de ombro em que a flexão não alcançasse o mínimo de 135 graus. Para a avaliação do equilíbrio dinâmico sentado, foram utilizados 2 testes funcionais em que a pessoa ficava sentada em um banco sem encosto e com apoio de coxa de 85%. O primeiro deles foi o T-shirt test, TST, em que era medido o tempo que a pessoa demorava para vestir uma camiseta. O segundo, o Modified Functional Reach Test, MFRT, em que era medido a distância em centímetros que a pessoa fazia ao alcance à frente com o membro superior, sendo que para esses 2 testes foram realizadas 5 tentativas e na análise do estudo foi utilizada a média dessas tentativas. Para a classificação da gravidade da lesão medular foi utilizada a Impairment Scale da American Spine Injury Association, que é considerada padrão ouro para a população, em conjunto com o questionário S4-5Q para avaliar se a lesão era completa ou incompleta. Já com relação às variáveis evento e preocupação com quedas, foi utilizado o autorrelato dos participantes. Então, aqui a gente tem um esquema para elucidar um pouco melhor os procedimentos do estudo. Primeiramente, então, os participantes eram recrutados, vistos se elegíveis ou não para o estudo, se sim, assinavam um termo de consentimento livre esclarecido e partiam para a entrevista, em que eram avaliados os dados sociodemográficos, os dados clínicos e referentes à queda e preocupação com quedas. Depois era feito o teste físico por meio da EJA e também os testes funcionais TST e MFRT.
A análise estatística foi feita pelo programa SPSS, em que a normalidade dos dados foi verificada pelo Shapiro-Wilk. Na sequência, a associação paramétrica foi feita pelo teste independente e a associação não paramétrica pelo teste Kruskal-Wallis. E a correlação dessas variáveis foi feita pelo Mann-Whitney test. Para a significância estatística foi adotado um P menor que 0,05. Participaram do nosso estudo, então, 28 indivíduos com idade média de 40,35 anos, sendo a prevalência do sexo masculino, e 67,9% dos participantes tinham quadro motor incompleto. A média no MFRT foi de 23,74 centímetros e a mediana no TST foi de 6,41 segundos, sendo que não houve uma diferença na performance do equilíbrio avaliado pelo MFRT e TST em relação ao evento de quedas e ao receio de cair dos participantes. Também não foi encontrada diferença significativa entre a ACE e os testes funcionais de equilíbrio, evento de queda e preocupação de cair. Concluímos então que são necessários mais estudos sobre o tema, dada a importância do controle postural sentado eficaz para a realização de atividades funcionais, bem como para a prevenção do risco de quedas. Esse foi o nosso trabalho. Gostaria de agradecer à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina, à CNPq, ao professor Dr. José Marília e à doutoranda do nosso laboratório, Franciele Romanini.